Uhum. Doutor Marcelo Zollinger, prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Metrópole Saúde. Como vai, doutor? Prazer imenso estar aqui conversando com você, Dina, com todos os ouvintes da Metrópole. É um prazer sempre renovado estar aqui com você. Elaine também, Varjão, querida, aqui com a gente da assessoria de comunicação lá do Hospital da Bahia. Bom, doutor, muitos gordinhos, sempre que o senhor vem aqui, a gente sempre fala sobre o grande problema da obesidade. E aí, o nosso tema de hoje que Tarsila escolheu é a importância da prevenção. Não adianta você pensar que a criança está gordinha, não, está com saúde, criança maguinha, coitada da criança, dá comida para a criança para ver se ela engorda, para ter mais saúde. Foi-se o tempo que se pensava isso, não é, doutor? Olha, eu acho que o tema é por demais importante, né? Que bom que eu vim falar aqui mais de prevenção do que de cirurgia. Eu acho que a cirurgia é o final do túnel, né? A gente está hoje focando todo esse projeto de obesidade do mundo desenvolvido na prevenção. E essa prevenção passa por uma série de situações, de conscientização, de massificação de informação, do que é que pode fazer com que populações engordem da forma como tem engordado. O mundo está gordo, né? 50% da população brasileira tem sobrepeso, 20% dessa população é passível de cirurgia, e isso precisa realmente acabar. As comorbidades que acompanham a obesidade excluem as pessoas do mercado de trabalho, excluem as pessoas de uma vida social, né? E isso traz consequências imensas ao Estado, né? Pessoas que poderiam estar numa vida extremamente ativa passam a não ter esse tipo de possibilidade, e isso é um problema muito sério do ponto de vista da economia de um país. Bom, 35055000 é o nosso telefone, temos também o nosso WhatsApp, 8155-3258 e o portal metro1.com.br, onde você fica bem informado e ainda manda mensagem aqui para o estúdio. Aproveite e tire sua dúvida com o Dr. Marcelo Zollinger, que é cirurgião bariátrico. Doutor Marcelo, o senhor falou de comer, né? Quer dizer, as crianças hoje em dia têm uma variedade, uma oferta gigantesca de fast food, quer dizer, cada hora você abre os jornais, vê na televisão, nos comerciais, lá a oferta, né? E quantas ofertas, outdoor também. Então, nós adultos ficamos com vontade de comer, pensando na criança, que começa também a querer comer isso. E isso, basicamente, é gordura que vai ficando armazenada no corpo. Como é que um pai, uma mãe pode fazer e começa a observar que o seu filho pode se tornar uma criança obesa? Tem sinal, tipo, logo quando é bebezinho, existem sinais para que os pais possam ficar com a antena ligada, que de repente essa criança pode se tornar uma criança obesa? Olha, o interessante é que havia uma máxima, né? E todos nós alcançamos isso, em que criança gordinha era criança saudável. Não é? Tinha que ter várias dobrinhas. Eu sempre bochechuda. fui saudável, então. Eu sempre fui magrinha. O bebê Johnson, né? Era realmente aquele bebê com as maçãs rosadas, gordinhos. Então, na verdade, o que a gente sente é que essa identificação está completamente errada, né? As famílias precisam ter consciência de que tudo começa em casa, né? A vida sedentária começa em casa. A política de merenda escolar no Brasil é desastrosa. A gente vê na porta das escolas privadas e públicas, eu garanto que em todas as escolas existe sempre uma barraquinha que vende sonho, que vende pastel, que vende pizza, a menos de 100 metros de distância, né? E as crianças todas preferem comer assim. A gente vai nas escolas, eu tenho filhos e vejo, e eu me preocupo muito com isso. Eu faço questão de saber o que é que está sendo ofertado. Meus filhos se alimentam na escola. E a gente precisa estar muito atento ao que não é o que é o mais fácil, é o que é melhor. Estimular a atividade física, acabar com o controle remoto, fazer com que as crianças tenham uma política de educação física nas escolas. A gente sente uma falta enorme daquele momento em que havia aqui na Bahia as Olimpíadas da Primavera, né? Os Jogos Interescolares, né? Isso era uma coisa que no meu tempo acontecia de uma forma muito reverberada, as pessoas esperavam muito isso, com muita ansiedade isso. Hoje em dia a gente não vê mais isso, e isso faz com que a população engorde.
E isso é uma questão muito simples. As pessoas perguntam, doutor Marcelo, por que eu engordo? Eu garanto a vocês que todos os meus pacientes de cirurgia bariátrica, eles já tentaram alguma alternativa. Eles não querem ficar gordos, mas eles precisam ter informação para ter uma vida mais equilibrada, para deixar o sedentarismo e se alimentar de uma forma correta. Vocês vejam, por exemplo, na Europa, a França é um exemplo de um país em que se come muito bem, mas eles não são gordos. A merenda escolar na França é uma política de governo. Nos Estados Unidos agora eles estão se dando ao trabalho de resolver isso, porque é um problema muito sério. Outra coisa, há uma quantidade enorme de pacientes obesos nas populações menos favorecidas, né? Isso é realmente o que caracteriza que a intelectualidade, a cultura e a massificação de informação age de uma forma muito diretamente proporcional a esse acúmulo de pacientes obesos nos países. Agora, doutor, tem uma coisa também que a gente tem que prestar atenção e observar bastante. Na primeira infância, são ofertados vários alimentos. A criança, claro que ela vai optar pelo doce, pelo que é mais docinho, né, pelo paladar dela, por conta do leite materno e tudo mais. Eu conheço alguns casos de pessoas que não insistem quando a criança rejeita uma coisa salgada. Sempre que vem nutricionista aqui, a gente conversa, eu sempre falo assim, olha, quem manda são os pais, né? Criança não se manda. Então, assim, você oferta uma maçã, né? Mais docinha. Aí você oferta uma sopinha de legumes. Aí a criança vai preferir a maçã, a sopinha de legumes. Você fala assim, não, ela não gosta de sopa. E aí, com isso, começa somente a ofertar alternativas e não o que é mais saudável, que são legumes e verduras, né, e tudo mais. E isso faz com que a criança acabe tomando hábitos alimentares que são difíceis de serem tirados mais na frente. Isso depende muito dos pais. Isso depende muito do que é ofertado, do que é conversado com os filhos. Isso, na verdade, o doce é mais fácil, né? O fast food, o nome já está dizendo, é mais fácil. Então isso depende muito de informação, isso depende demais da presença de pai, mãe e família ajustando a alimentação dos filhos. A gente precisa deixar também de ficar perguntando o que quer. A gente tem que ter uma merenda para eles e um ritmo alimentar e um ritmo de fuga ao sedentarismo de uma forma muito determinada. Nós não podemos ficar a vida toda perguntando o que é que quer comer. A gente tem que tomar uma atitude assim um pouco mais... Porque, inclusive, o leite materno não é doce. O leite materno, ele não é assim uma coisa tão prazerosa. Ele aprende aquela coisa no dia a dia. A necessidade, a fase da amamentação e tudo. Então, tudo é um costume. Tudo é se acostumar a ter aquela rotina. O paladar, né? Você acostuma, o paladar tá certo. Agora a gente tem uma notícia aqui que a Tarsila vai me mostrando, que é muito importante, porque assim, enquanto muitas pessoas sofrem de obesidade, o Hospital da Bahia tem um núcleo, né, que trata pacientes há muitos anos e trata com maestria. Você já falou da outra vez, inclusive, que veio aqui, a respeito desse assunto. Tem uma notícia, Tarsila, que você quer comentar. Exatamente, a gente falou há alguns dias sobre o caso da tatuadora de Feira de Santana, que chegou a pesar 226 quilos. Em casos como o dela, doutor, qual o procedimento? O que precisa fazer primeiro? Como o caso dela, só cirurgia? Não, eu acho que a pergunta é excepcional. Por quê? Primeiro que ela é uma paciente que ela é uma super obesidade, né? Ela não tem absolutamente indicação de cirurgia agora. Ela precisa passar por um período de atividade multidisciplinar, com endocrinologista, com nutricionista, com psicólogo, para ela reduzir peso. Ela não tem indicação agora de ir para a cirurgia, ela não está preparada. A cirurgia bariátrica precisa ser planejada. A cirurgia bariátrica não é uma emergência. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia eletiva, ou seja, você elege para fazer. E quando você elege, você precisa ter primeiro o apoio familiar, depois você precisa ter uma consciência de que é o que você precisa ser bem avaliada. O psicólogo tem que fazer 2, 3, 4, 5 avaliações para saber se o paciente está apto a fazer o procedimento bariátrico. O nutricionista precisa expor todas as fases de dieta. A cirurgia bariátrica, eu digo todo dia, não é uma viagem ao Caribe. A cirurgia bariátrica é um procedimento de alto grau de responsabilidade e complexidade. Hoje em dia nós temos visto que, apesar dos primeiros 2 anos, os pacientes perderem peso, voltar a ter autoestima, voltar a fazer exercício físico, ter uma alimentação balanceada, mas se eles fogem
do apoio da equipe multidisciplinar. Existe uma quantidade grande de pacientes que podem transgredir, podem partir para outro tipo de compulsão, e isso precisa ser muito bem acompanhado, né? Os resultados da cirurgia bariátrica estão diretamente relacionados com o planejamento e com o acompanhamento. Eu digo também que a cirurgia bariátrica não é uma coisa feita apenas por um cirurgião, não é um procedimento que uma andorinha só resolve. É um procedimento que várias pessoas estão envolvidas, precisa ser muito bem pensada, muito bem planejada e muito bem acompanhada para que o resultado seja um resultado que venha realmente a realmente trazer benefícios para o paciente. O caso dessa senhora é uma paciente muito obesa, que tem problemas sociais, que tem problemas de vários outros focos, e que primeiro passou pelo serviço. Nós avaliamos, comentamos com ela que ela precisava, no período de pré-operatório, fazer um emagrecimento, fazer um planejamento do procedimento cirúrgico. Ela já perdeu 8 a 10 quilos, parece. Ela já voltou para a segunda consulta. Ela realmente tem feito um esforço enorme para cumprir todos isso é importante, né? O planejamento do procedimento cirúrgico. Ela tem sido uma pessoa extremamente comprometida com o procedimento. Então, a expectativa de perda de peso pré-operatória é de uns 20, 25 quilos. Eu tenho certeza que ela vai alcançar. Esse tempo é o tempo das conversas, da aproximação com o departamento de psicologia, da parte de nutrição. E aí sim, quando ela estiver bem planejada, ela vai ser operada, e eu tenho certeza que os resultados vão ser muito bons. Agora, com a liberação, por exemplo, da sibutramina, que durante um tempo ficou proibida, isso melhora o tratamento para pacientes obesos, doutor, ou não? Ou existem outras alternativas? Porque você falou da equipe multidisciplinar, que precisa realmente, né? Porque a gente come muito com os olhos também. Na verdade, nós não trabalhamos nessa área, né? Isso é um tratamento mais relacionado aos nossos colegas endocrinologistas. Existem endocrinologistas no serviço, em que nós encaminhamos os pacientes, e a grande maioria desses pacientes desfazem as avaliações para ver qual é o tipo de origem de obesidade, e mapearem alguns problemas, por exemplo, na questão endocrinológica relativa ao diabetes tipo 2, ajustar a insulina pré-operatória, arrumar o paciente para a cirurgia. Mas em relação ao tratamento com medicações, isso é uma coisa do foro da endocrinologia. Mas isso, algumas pessoas, já ouvi alguns comentários de alguns profissionais, que eles gostaram bastante, porque isso vai ajudar. Sim. Porque o senhor fala assim, que essa paciente de Feira de Santana, por exemplo, precisa perder de 25 a 30 quilos. É muito complicado. Você está acostumado a ter fartura, e daqui a pouco você tem que mudar teu hábito completamente, tanto na parte de exercício, de prática de exercício, sair do sedentarismo, como da alimentação. Principalmente porque essa paciente, ela não tem a menor condição de praticar exercício físico. Segundo, que ela não tem fartura, muito pelo contrário, ali é falta de informação mesmo. Uhum. Ela é uma paciente muito pobre, e o pobre, em vez de comer uma proteína, ele vai comer pão, né? Vai comer carboidrato. Em terceiro lugar, que nós, para esse caso dessa paciente, e ela está acompanhada por todos esses profissionais, inclusive o endocrinologista, nós não vamos fazer nenhum tipo de medicação, inclusive porque ela tem alguns comprometimentos cardiovasculares, e existem contraindicações para o uso da medicação. Entendi. Fala. No caso dela, doutor, quais os riscos que ela corre com esse grau de obesidade, de outras doenças? Ela é uma paciente já com hipertensão grave, é uma paciente com diabetes tipo 2, é uma paciente que, se for fazer por ela alguma coisa que não seja cirurgia, uma paciente escrava de medicações, de drogas, e com uma série de comprometimentos orgânicos que vão acontecer. Ela é ainda jovem, mas certamente em pouco tempo começará a aparecer. E aí nós temos várias coisas, como insuficiência cardíaca, esteatose hepática. Ela é uma paciente que tem apneia de sono grave, dorme muito mal. Então são vários comprometimentos osteoarticulares também, que fazem com que essa paciente tenha que realmente reduzir peso, e com o planejamento que nós estamos fazendo. Tem que ter planejamento correto, e a pessoa tem que ter determinação para poder Essa seguir, paciente, por exemplo, é uma paciente que, pelos comprometimentos cardiovasculares, ela não tem absolutamente indicação de uso de medicação. Ela está aí com dieta, a equipe de psicologia, de nutrição, e nós estamos conseguindo resolver a parada de uma forma, vamos dizer assim, sem medicação, com dieta líquida 2, 3 vezes por semana e acompanhamento. Muito bem. Odinha, meu amor, mande a mensagem dividida em 2 partes, porque a tua mensagem tem mais de 500 caracteres, e aí inviabiliza que a gente acabe o fim ler a história toda, e eu fiquei curiosa para saber o depoimento dela. Vocês também podem continuar mandando, a gente vai para o intervalo comercial, mas voltamos daqui a pouquinho hoje com o Dr. Marcelo Zollinger, cirurgião bariátrico. Até já.
Estamos apresentando Metrópole Saúde. E nesta terça-feira conversamos com o Dr. Marcelo Zollinger, cirurgião bariátrico. E na volta, antes da gente passar para as perguntas dos nossos ouvintes, você quer fazer uma pergunta ao vivo, liga 35055000 ou manda sua pergunta através do WhatsApp 81553258. Parabéns ao prêmio que o Hospital da Bahia ganhou recentemente. Parabéns a toda a equipe. E o senhor foi buscar esse prêmio. Conte aí, doutor Marcelo, como é que aconteceu essa premiação? Na verdade, a revista Diagnóstico, ela faz anualmente um evento, né, com a premiação para todos que se destacam no mercado de saúde do Estado. E esse ano tivemos a honra de ser nominados como a gestão destaque ouro do mercado de saúde do Estado da Bahia. O Estado da Bahia não pode deixar de ficar feliz com isso, porque você imagina o caçula dos hospitais, né? 9 anos de existência, e é um equipamento que a Bahia toda imagina como um equipamento de alto nível, uma hotelaria maravilhosa, e com todo tipo de projeto que nós temos feito no hospital. O hospital hoje se destaca como um dos melhores hospitais do Norte e Nordeste do país. E graças a Deus tivemos essa honra de receber esse prêmio, estamos todos muito felizes com isso. E eu dedico esse prêmio aos médicos do hospital, aos colaboradores, quase 1.300 funcionários que nós já temos hoje, né? E com todas as dificuldades, com a crise aí política e econômica que o país passa, a gente não tem dado ousadia à crise, temos ampliado o hospital e para 2017 já seremos um hospital com 570 leitos. Muito bom, parabéns. Será um hospital privado de maior hotelaria do Norte e Nordeste do país. Então isso é uma honra para todos nós estamos extremamente felizes com isso e vamos para frente. E vamos lá, que venham mais prêmios. Parabéns pela competência Obrigado. de vocês. Daqui a pouco, sabe quem estará aqui, Tarsila Alvarindo? Não diga. Quem estará aqui no Jornal da Cidade, segunda edição? Quem? Ela. Olha, o sorriso e as explicações das terças-feiras do Jornal da Cidade, segunda edição, são de quem? Doutora Gilda Fux. Doutora Gildinha, querida. E aí estava me elogiando o doutor Marcelo Zollinger antes. Estávamos conversando, ela falando a respeito, tá vendo só? Do senhor. Mas tem uma mensagem aqui de um ouvinte, ela não mandou, ela só disse que era a Cozinha do Bem. Vamos lá. Boa tarde, somos da Cozinha do Bem, alimentos infantis. Quando participamos de eventos públicos, é curiosa a fisionomia das crianças quando sabem que os nossos produtos não contêm açúcar. E lá vem aquela cara de nojinho. Os próprios pais rejeitam, sem nem provar, pela fantasia do natureba como coisa ruim. Acham que é alimentação para alérgicos apenas. Esquecem que o paladar também é educação. Exatamente o que a gente conversava no bloco anterior, né? Que bacana isso, que bacana essa mensagem. Na verdade, a gente educa tudo, inclusive o paladar. Tudo é uma questão de educação. Nós temos assim conhecimento de alguns trabalhos sobre longevidade, né? E como as pesquisas indicaram que algumas tribos africanas, né, que tinham dificuldade de comer em demasia, que tinham uma alimentação extremamente restrita em carboidrato, eles vivem mais. E eles se acostumaram a isso. Todos nós podemos nos acostumar a isso. É melhor que se acostume na infância do que tenha de se acostumar depois, quando está com o coração e com a artéria coronária toda entupida, né? E aí realmente tenha que passar a fazer dieta como pensando na expectativa de vida, né? Então eu acho que bacana isso. Eu achei, na verdade, tudo na vida é educação. E o paladar também é. Agora, doutor, como é que a pessoa pode começar a observar que ela tem a tendência de se transformar numa pessoa obesa? Existem sinais? Existem indicativos? Sim. A gente sempre diz, como cirurgião bariátrico, que a questão da obesidade é uma questão da mão, do garfo e da boca, não é? Porque, por mais que digam que não comem muito, comem, e comem de forma não qualificada. Isso é uma situação que muita gente coloca a culpa da obesidade nisso ou naquilo. A gente vê algumas vezes famílias em que a gente começa a conversar sobre quais são os hábitos dessa família. Então você tem uma casa que tem 5, 6, 7, 8 obesos. Eles usam a todos os momentos, eles comemoram com comemoração, né? Com alimentação. E eu pergunto assim a eles, a comida lá é boa, né?
porque deve Ela ser. É boa mesmo. Então, na verdade, a gente tem que educar realmente o paladar, a gente tem que fazer exercício físico e a gente tem que ter uma alimentação qualificada. Isso é muito, muito difícil, às vezes, de aceitar, mas é o que resolve. E Dinha conseguiu mandar as mensagens pra gente divididinhas, tudo certinho. Eu era obesa e fiz bariátrica depois que meu filho nasceu. Como ele tem uma propensão à obesidade, pois eu e o meu marido somos obesos, meu ex-marido, passei a ter a maior preocupação com a alimentação dele. Quando a pediatra passou a introduzir frutas e verduras na sua alimentação, eu assim fiz. Aí mandou outra mensagem. Ele hoje tem 5 anos e tem uma alimentação saudável. Já tem o hábito de praticar esportes, futebol e natação. Como toda criança, ele adora batata frita com refrigerante, mas só pode comer no final de semana e tem que escolher entre o sábado ou o domingo. E assim consigo manter uma dieta saudável. E como ele diz, prefiro o açúcar das frutas do que o do brigadeiro. Muito bom. Teu filho tá certíssimo, Dinha, aí, viu? Certíssimo mesmo. Agora, doutor... É desses depoimentos que nós precisamos. Pois é, né? A diferença de peso, altura, muita gente acaba ficando atrapalhada com isso, né? Existe uma fórmula simples assim para a pessoa saber que ela está acima do peso ou só procurando mesmo um profissional de saúde para poder Eu acho que a melhor coisa é procurar um profissional de saúde, mas porque o índice de massa corpórea, que é isso que define, né, alguns critérios para a cirurgia bariátrica, ele nem sempre é o mais qualificado. Existem vários outros testes que os nutricionistas, os endocrinologistas fazem muito bem para você caracterizar realmente o grau de obesidade e o que é que esse paciente está precisando fazer de melhor em relação a um tratamento não cirúrgico. Pais, a Dinha falou que ela era obesa, o ex-marido também. A criança... A casa fazia uma comida gostosa. Não, isso faz com que a criança, os filhos sejam também, existe uma projeção para ser Eu acho que obesos? isso é uma questão cultural e comportamental. Eu acho que ela está fazendo a coisa certa. Ela já sabe o que é, qual é o caminho não é fácil. E ela está fazendo com que ele tenha uma vida saudável, fazendo exercício físico, achando uma educação do paladar que, de certa forma, faça ele comer o que realmente é melhor para ele. Agora, até chegar à cirurgia bariátrica, de fato, um longo caminho tem que ser percorrido. Um longo. Como é que as pessoas conseguem percorrer esse caminho? É muito sofrido? Porque assim, o senhor falou, comida é gostosa, né? A gente fala de comida, realmente dá um prazer, né? Eu tenho programa de gastronomia, bem sei disso. Então você tem o prazer de comer com os olhos primeiro, depois você sente o cheirinho da comida, você já fica, né? Você pode nem estar com fome, mas aquele cheirinho de comida já te deixa com as anteninhas ligadas. Até chegar na cirurgia, propriamente dita, doutor, é um caminho muito sofrido, porque assim, nós sabemos de todas as doenças que a obesidade traz. O senhor falou da diabetes, hipertensão, mas outras doenças também. Alguns tipos de cânceres também acabam vindo junto. Mas assim, até lá, qual é esse caminho que deve ser percorrido? Olha, a pergunta é muito boa. Eu disse há pouco aqui que quase que 100% dos pacientes que procuram consultório de cirurgia bariátrica, eles já fizeram alguma coisa para tentar emagrecer. Qualquer coisa. Desde as medidas higiene dietéticas, dietas, da lua, do sol, isso e aquilo, como procuraram um nutricionista, endocrinologista, eles tiveram um acompanhamento multidisciplinar, tentaram alguma coisa. Isso é uma máxima. O obeso que sabe as consequências da obesidade, que tem hipertensão, que tem diabetes, eles estão gastando muito dinheiro para contornar diabetes e hipertensão sem cirurgia, sem emagrecimento. Então, eles sofrem demais com isso. Então, isso é um processo de aceitação, né? Eu sempre digo que tem que se colocar numa balança o que é melhor, continuar vivendo usando 2, 3 drogas para hipertensão, 2, 3 drogas para diabetes, gastando muito dinheiro, excluído do mercado de trabalho, de uma vida social, com problemas conjugais, ou é melhor ele tomar uma atitude avaliando o custo-benefício de tudo isso e realmente partir para emagrecer? A primeira coisa que tem que ser feito é o tratamento, é a conscientização, um tratamento clínico, dieta, saber qual é o grau de obesidade, qual é o grau de absorção que ele tem de um procedimento cirúrgico. Depois de tudo isso, ele tem que procurar um profissional quando ele realmente, tentado todas as alternativas, ele não conseguiu realmente vir a resolver
a obesidade. Ele continua hipertenso, continua diabético, dormindo muito mal, com a apneia do sono, cheio de artralgias, quer dizer, dores osteomusculares e joelhos, pés, coluna. Então, esse paciente chegou à conclusão que ele fez tudo e não conseguiu resolver. Eu acho que a cirurgia realmente é extremamente eficaz em fazer com que esse paciente perca todo esse peso e volte para ter uma vida ativa. E muitas pessoas mudam a vida completamente. Mas né? não Porque tenha dúvida. Agora, não é um procedimento de emergência, é um procedimento com planejamento e acompanhamento. E se pensarem que a cirurgia vai resolver todos os seus males, é um engano grande. A cirurgia é um grande impulso, mas é uma cirurgia sempre que tem que ser vista com um grau de cuidado, é um procedimento de alto grau de responsabilidade, de complexidade, uma cirurgia sujeita a complicações graves, uma cirurgia que pode vir, se esse paciente não é um paciente que esteja atrelado à equipe multidisciplinar, com aderência a todos esses profissionais, ele pode voltar a apresentar transgressões, mudar o foco da compulsão, né? E ter uma série de problemas e também voltar a engordar, né? 1 ano e meio, 2 anos é aquele prazo em que o organismo ainda não conseguiu formar todos os mecanismos, né, da própria homeostase orgânica para fazer fugir a esse grau de emagrecimento. A partir daí, esse paciente já deve ter tido consciência que deverá estar atrelado ao acompanhamento multidisciplinar e, principalmente, voltar a fazer exercício físico. Se esse paciente não fizer exercício físico, ele pode retornar à obesidade. Doutor Marcelo, infelizmente nosso tempo acabou, mas muito obrigada. Parabéns mais uma vez pelo prêmio. Volte sempre a conversar com a gente, viu? Parabéns ao Núcleo de Obesidade e a todos vocês do Estado da Bahia. Obrigada, viu? Dina, eu estou muito satisfeito de ter estado aqui com vocês, Tarsila, todos vocês aqui de rever Gilda Fux, minha grande amiga. Sou amigo dessa casa, o Hospital da Bahia está à disposição de vocês e cada dia que passa o hospital se torna um hospital mais completo. Isso é que a gente diz todo dia e consolidando o hospital, eu acho que nós estamos fazendo um prêmio à Bahia que precisa de um equipamento daquele porte. Bom, vamos para o Saúde Bucal. Um beijo para vocês. Vem aí o Jornal da Cidade, segunda edição na sequência. Um beijo, Tarsila Varindo. Beijo, Dina, e até amanhã. Até amanhã, todos vocês. Zé, um beijo para você. Tchau, gente. Todos vocês, Zé, um beijo para você. Tchau, gente. Todos vocês, Zé, um beijo para você. Tchau, gente. Todos vocês, Zé, um beijo para você.